Almeida é um ex-aluno, um ex-estudante do Departamento de Física até o ano de 2012 e que está atualmente, desde 2018, como professor assistente no Queens College, no Departamento de Física da City University of New York. Eu vou falar um pouco sobre a vida do Euclides, sobre a vida científica do Euclides, começando pelos primeiros contatos que eu tive com ele. O Euclides entrou no bacharelado de Física em 2002. Ele foi o primeiro colocado no vestibular de Ciências e Engenharia da UFPE. Devido ao bom desempenho que ele teve durante a graduação do bacharelado em Física, ele foi um dos primeiros estudantes da nossa pós-graduação a entrar no programa de doutorado direto, que havia sido criado recentemente pelo CNPq. Então, o Euclides entrou nesse programa de doutorado direto, entrou em programa de pesquisa no doutorado, trabalhou na área de dinâmica ultra-rápida em sistemas nanoestruturados. Então, ele trabalhou com colóides, com nanopartículas metálicas, com nanocristais dielétricos. E em 2012, ele concluiu, então, o doutorado. Ainda em 2012, eu acho que já um pouco antes, 2010, ele se envolvia com o Student Chapter, OSA Recife, e ele foi presidente do Student Chapter, teve uma atividade grande como presidente, desempenhou um papel bem relevante aí dentro do Student Chapter, porque ele interagiu com escolas da prefeitura, aí nas vizinhanças da UFPE, levando experiências de ótica para as crianças dessas escolas. Então, uma vez que ele terminou o doutorado, ele, no mesmo ano, em 2012, ele seguiu para um pós-doutorado no Weizmann Institute, em Israel. E ficou em Israel de 2012 a 2017. Então, lá ele entrou numa outra área de trabalho e eu posso dar três temas de trabalho que ele se envolveu. Um deles é a área de holografia não linear. Outro, ele fez controle de fase de susceptibilidades não lineares dispersivas. Eu imagino que ele vai falar um pouco sobre isso. E, muito importante, ele trabalhou com metalentes acromáticas de banda larga. Ou seja, metaestruturas é um tema de muito interesse internacional no momento, na área de ótica, e ele fez um trabalho muito importante nessa área. Então, ele ficou no Weizmann durante 6 anos, publicou, então, alguns artigos bem importantes. Pelo desempenho no pós-doutorado, ele recebeu 2 prêmios, um prêmio que chama-se Kochland Prize, eu não sei se é essa a pronúncia, mas que correspondia a um aumento lá no valor da bolsa mensal que ele recebia, um aumento de 25% no valor. E recebeu um outro prêmio de Outstanding Postdoctoral Prize. Isso durante o pós-doutorado, foi até 2017. Em 2018, então, ele começou lá no City University of New York. Então, ele está como professor assistente. Imagino que a essa altura já está preocupado com tenure ou qualquer coisa assim. E então eu convidei o Euclides para vir falar hoje para a gente, falar das coisas que ele está fazendo, como é a experiência lá de iniciar um laboratório, como é o trabalho que ele está fazendo. Então, eu passo a palavra para o Euclides aí, e com imenso prazer por tê-lo de volta aqui, embora virtualmente. Então, Euclides, por favor. Ok. A palavra é sua. Muito obrigado pela introdução detalhada, Cid. Muito obrigado pelo convite, o Cid, a Nádia. É um prazer revê-los e eu espero poder visitá-los em breve. E essa introdução foi muito boa. Então, eu fiquei surpreso que o professor Cid sabia que
eu recebi um aumento de 25% na minha bolsa. Então, foi uma pesquisa bem detalhada. Ok, então, let me share the screen. Ok. Bom, eu acho que agora vocês têm acesso à minha tela. Obrigado novamente pelo convite. Então, esse colóquio, vou falar sobre como a gente pode manipular a matéria de luz em nanoescala e as consequências que isso pode ter para a óptica e para a física. Então, o campo de nanociência é um campo relativamente novo. Algumas ideias do campo foram introduzidas pela primeira vez por Feynman, na palestra do encontro anual da American Physical Society, There's Plenty of Room at the Bottom, onde ele discute essa possibilidade de que os cientistas podem criar matéria bottom-up. Então, eles podem manipular átomos individuais, e aí isso criaria, ou daria possibilidade para novas aplicações em física e em ciência em geral. Então, para lembrar, nanométrico, ou nanoescala, é da ordem de 10 a menos 9 metros, que é 10 mil vezes menor do que a espessura do fio de cabelo. E agora esse é o assunto atual, um vírus, por exemplo, o coronavírus, a escala do coronavírus é da ordem de 100 nanômetros. Então, a primeira demonstração, uma das primeiras demonstrações, a primeira mais impressiva, demonstração da aplicação de nanociência, foi a invenção do microscópio de varredura de tunelamento, by Binning and Hoare, em 1981. E essa imagem aqui, eles trabalharam na IBM, essa imagem foi montada átomo por átomo. Recentemente, a IBM fez um vídeo, você pode até encontrar no YouTube um vídeo de manipulando átomo por átomo. No regime óptico, na área que eu trabalho, o comprimento de onda de luz no visível é da ordem de 400 a 700 nanômetros. Então, quando a gente fala nanoescala para regime óptico, a gente está se referindo a esse tipo de tamanho, estruturas menores do que isso. Mas a natureza, por si só, já fabrica estruturas em ordem nanométrica, então levou milhões de anos fabricando estruturas. Então, um exemplo é essa borboleta morfo, onde você pode olhar essa cor azul, é causada por reflexão da luz azul, então é luz chamada luz estrutural. Então, quando você olha no microscópio eletrônico, você vê essa estrutura, que parece várias árvores de Natal, onde cada estrutura aqui reflete somente a cor azul. E a natureza também pode fabricar estruturas mais espertas. Por exemplo, o camaleão, se você olhar a pele do camaleão, é composta de nanocristais com uma certa separação, que dão a cor da pele do camaleão. Então, também é uma cor estrutural. E quando o camaleão é estimulado pelo ambiente, a pele se expande, a separação dos cristais muda, isso muda as propriedades ópticas da pele do camaleão. Então, o camaleão muda de cor. E outros exemplos, outras espécies, por exemplo, esse tipo de crustáceo, Saphirinid copepods, que vive no Mar Vermelho, também tem esse tipo de estrutura dielétrica, onde ele pode, o animal pode refletir seletivamente certas cores. Então, por exemplo, aqui você pode ver que o animal reflete luz azul, e isso depende do ângulo que você olha o animal. Então, dependendo do ângulo, o animal pode desaparecer completamente.
Então, aí ele está sumido, mas em certos frames você pode ver a cor azul do animal. Uma curiosidade acerca desse animal é que somente os machos têm essa cor, têm essa estrutura, e somente as fêmeas têm olhos. Então, nossas estruturas são estruturas fotônicas artificiais. Então, a gente usa técnicas modernas de nanofabricação, como Focused Ion Beam ou Electron Beam Lithography, onde a gente pode fabricar esse tipo de estruturas, pode ser periódicas, aniperiódicas, e a gente pode controlar cada estrutura individualmente, pode controlar as propriedades ópticas de cada estrutura individualmente. Então, os nossos tijolinhos de construção, nossas unidades fundamentais, são nanopartículas plasmônicas. Então, para entender plasmônica, você pode pensar uma estrutura metálica muito pequena comparado com o comprimento de onda da luz. E aí você pode usar uma aproximação chamada aproximação quase estática, onde o campo é uniforme ao longo da esfera. Se você calcular isso, calcular os campos elétricos dentro da esfera, você vê que o campo elétrico vai depender do campo incidente, e existe um fator aqui que multiplica o campo incidente. Então, quando a parte real da constante dielétrica do metal é igual a menos 2 vezes a constante dielétrica do meio, você tem uma condição de ressonância. Então, esse campo interno é engrandecido e o campo externo também vai ser engrandecido. Você tem uma componente de dipolo elétrico aqui, que também tem um fator de engrandecimento no denominador. Então, a gente pode calcular o campo elétrico calculando as equações de Maxwell usando simulações numéricas. Então, por exemplo, aqui você pode ver, dependendo da forma da estrutura, você tem o campo elétrico ao redor da estrutura é engrandecido. E essa ressonância aumenta o espalhamento de luz, que vai depender essa estrutura vai depender da forma, da composição do material e do tamanho. Então, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, em Paris, eu coloquei essa interrogação porque eu não sei se essa estrutura ainda está lá, esse vidro ainda está lá, mas algumas das cores refletidas por essa estrutura são causadas por nanopartículas metálicas. No meu caso, eu trabalho em óptica não linear, um campo cujo pioneiro foi Nicholas Bloembergen, ganhou o prêmio Nobel de Física em 1981. Então, a ideia é trabalhar com campos eletromagnéticos intensos. Então, o fenômeno mais fundamental de óptica não linear é a geração de segundo harmônico, onde você ilumina com feixe de laser, com essa frequência e esse comprimento de onda, e você ilumina um nanocristal não linear, e esse nanocristal gera luz azul, por upconversion, gera um segundo harmônico. E nesse campo, vários prêmios Nobel trabalharam com ideias desse campo. Então, Femtochemistry é um dos campos, estudar a dinâmica de moléculas em escala de femtosegundos, Armedes e Weil, prêmio Nobel em 99. Também a microscopia de super resolução, STED, Stefan Hell. Eu vou falar um pouco sobre isso, uma das nossas aplicações. E mais recentemente, os lasers amplificados de femtosegundos, a Gerard Moreau e Diane Strickland, em 2018. Então, para entender a óptica não linear, eu espero que isso é tudo que vocês precisam entender de óptica não linear.
A resposta do meio, a resposta da matéria a um campo elétrico é dado pela polarização macroscópica, onde Chi é a susceptibilidade do meio. E isso pode entrar, a polarização macroscópica entra nas equações de Maxwell como um termo de fonte para os campos elétricos. Isso implica que a luz vai afetar a matéria e a matéria também afeta a luz. Então, isso é o cornerstone da óptica não linear. Então, para campos fortes, você pode expandir a resposta da polarização macroscópica em termos, em potências do campo elétrico, onde cada termo é chamada suscetibilidade não linear. Então, nesse caso, o princípio linear de superposição de campos elétricos já não é mais válido. Então, se você considera, por exemplo, campos alternados, um campo que varia com a frequência, isso entra na equação da polarização como termo de fonte, e entra com um quadrado aqui. Então, isso, como consequência, se você iluminar o material com essa frequência, o material os dipolos da matéria vão oscilar com 2 vezes a frequência incidente. Então, para a terceira ordem, você pode observar fenômenos como geração de segundo harmônico, os dipolos podem oscilar 3 vezes a frequência, ou se você tiver mais de uma frequência incidente, você pode ter um fenômeno chamado Fall Wave Mixing, ou mistura de 4 ondas, que é uma combinação das frequências dos campos incidentes. E a gente pode representar isso como nos diagramas de energia. Por exemplo, geração de segundo harmônico, se isso é um estado fundamental, você leva para estados intermediários, chamados estados virtuais. Então, cada interação de campo elétrico leva a um estado virtual, e desse estado, os dipolos decaem para o estado final, emitindo fóton com 2 vezes essa frequência. Mistura de 4 ondas também tem mais termos de interação de matéria, mas, no final das contas, é o mesmo tipo de representação. Então, eu vou estar mais interessado nesse tipo de fenômeno, mistura de 4 ondas, e esse é um processo coerente que conserva energia. Então, a energia do fóton é uma combinação, é a soma da energia dos fótons iniciais, e também conserva o momento. Então, o momento do fóton gerado é a soma do momento dos fótons incidentes. E uma condição muito importante para a conservação dada pela conservação do momento é essa condição de casamento de fase. Então, essa soma aqui tem de ser 0, a soma dos vetores tem de ser 0, isso implica que o sinal é gerado numa direção bem definida. Você muda aqui a direção, você também muda a direção do sinal gerado. E a gente pode usar essas estruturas plasmônicas para engrandecer fenômenos não lineares. Então, se você pensar, se você calcula, suponha que isso aqui são partículas metálicas, e você calculou o campo elétrico ao redor dessas partículas, e dependendo de certos hotspots, esse campo elétrico pode ser engrandecido com um fator de, por exemplo, 1000 vezes. Isso implica que, por exemplo, um processo não linear, um processo de terceira ordem, a intensidade do sinal depende da intensidade do campo elétrico local ao cubo, que depende da intensidade do campo ao cubo, que depende da amplitude do campo à sexta potência. Então, se você tiver um engrandecimento de 100 a 1000 vezes no campo elétrico, o sinal é engrandecido por 10 elevado a 12 ou 10 elevado a 18 ordens de magnitude. Então, eu tenho a primeira introdução à não linear óptica, para quem nunca ouviu falar desse campo, e espero que isso é tudo que vocês precisam para entender a palestra daqui em diante.
Então, como o Cid falou, vou falar sobre os trabalhos que a gente desenvolveu e vem desenvolvido nesse campo, como a gente pode controlar a amplitude da resposta em nanoescala, como a gente pode controlar a fase da não linearidade e as consequências para a ótica não linear. A gente vai mostrar algumas aplicações como o controle de polarização, uma técnica nova que a gente desenvolveu, não linear holography. A gente vai falar sobre, no final, sobre alguns componentes ópticos que a gente criou, baseados nas técnicas de nanofabricação que desenvolvemos. Então, o primeiro experimento que a gente pensou era como controlar a amplitude desse sinal não linear. Você tem aqui uma estrutura, isso são nanocavidades no filme de ouro. Esse filme de ouro está flutuando no espaço, então você tem ar em ambos lados, chamado freestanding film, não tem substrato, e você ilumina esse substrato com 2 feixes de laser, com frequências ômega 1 e ômega 2 no infravermelho. Esses feixes interagem com o material, e essa interação coerente, eles interagem via a suscetibilidade não linear de terceira ordem, e o material vai gerar um sinal desse forward signal, sinal propagante, com outra frequência, no visível. Então, como eu falei, esse processo é coerente, conserva energia, então a energia dos fótons emitidos é igual à energia dos fótons incidentes e também conserva o momento. Então, se os sinais são colineares, se os feixes incidentes são colineares, o sinal também vai ser colinear. Então, para esse tipo de estrutura, a gente decidiu apenas controlar um parâmetro. Então, a gente fabricou esses filmes de ouro, com espessura de 250 nanômetros, e a gente controlou apenas a razão de aspecto, que é a razão entre o comprimento e a altura dessa estrutura. Então, esse é o único parâmetro que a gente está controlando, e a gente vai de quadrados perfeitos até retângulos mais alongados. E com isso a gente controla a resposta linear, a transmissão. A gente mede a transmissão dessas estruturas. Essas estruturas transmitem luz eficientemente, e dependendo da razão de aspecto, você pode controlar a transmissão. E dependendo da razão de aspecto, você pode ter situações em que os campos incidentes são ressonantes, e também o campo emitido é ressonante com a matéria. Então, em vez de estar controlando o nosso laser, a gente está controlando a matéria. Então, a gente está fabricando moléculas artificiais com ressonância em demanda. Então, a gente ilumina com esses 2 sinais no infravermelho, essas 2 frequências, 800 nanômetros e 1065 nanômetros, e a gente gera um sinal não visível, 645 nanômetros. E esse sinal vai depender dessa razão de aspecto. Então, vai depender da forma, e para uma certa forma, o sinal engrandecido, nessa escolha de parâmetros, vai por até uma ordem de magnitude. E aqui é o sinal, o espectro do sinal, o sinal é gerado ao redor de 645 nanômetros. Então, nesse caso, a gente controlou só um parâmetro, e a gente mostrou que, controlando a forma da matéria, a gente também controla a amplitude da resposta não linear. Mas a gente pode controlar outros parâmetros. A gente pode fazer um tipo de optimização um pouco mais elaborada. Nesse caso, a gente usou um tipo de algoritmo que é inspirado na biologia, como a natureza evolui, chamado algoritmo genético. Então, a gente pode controlar outros parâmetros, nesse caso, a distância entre as cavidades, a periodicidade, também as dimensões
todas as dimensões da cavidade. Então, isso é como se perguntasse à natureza, ou se elaborasse uma pergunta hipotética à natureza. Se a natureza dependesse dessa resposta não linear para sobreviver, como é que ela sobreviveria? Então, nesse tipo de algoritmo, você calcula esse tipo de função, fitness, e aí você calcula, você começa com uma população inicial, aí você seleciona os que têm a maior resposta, que estão mais fit para o ambiente, você cruza os vencedores, os winners, e também você pode causar a mutação entre as espécies. E através de vários processos de seleção, crossover e mutação, em um certo ponto, essa resposta converge. E a gente, então, seleciona a estrutura com maior engrandecimento. Então, por exemplo, a gente usou duas fitness functions. Nesse caso, a gente calculou de resposta linear. Então, suponha que você tem só o espectro linear, e aí você calcula como seria a resposta não linear baseado no que você espera, como seria a resposta não linear baseada no que você espera da resposta linear. Então, nesse caso, a população vencedora tinha três ressonâncias, todas ressonantes com os lasers que a gente selecionou. A gente pode também usar uma simulação direta, em vez de calcular a resposta linear, calcular a resposta não linear diretamente. E, para nossa surpresa da resposta não linear, a gente percebeu que a gente nem precisa 3 ressonâncias. Com 2 ressonâncias, a gente também tem um engrandecimento da mesma ordem de magnitude. E esse engrandecimento é pelo menos 2 ordens de magnitude maior do que o engrandecimento do experimento anterior. Então, controlando a amplitude, um dos parâmetros que a gente pode controlar é a amplitude, mas, na minha opinião, o parâmetro mais interessante é a fase, e a fase da não linearidade. Isso foi inspirado nesse campo de metasuperfícies ópticas, que a ideia é substituir componentes ópticos grandes, pesados, como lentes, ou lentes objetivas, de microscópio, por componentes nanométricos, por uma só camada, que também pode controlar a luz, da mesma forma que a lente controla. Então, como é que a gente pode controlar essa resposta não linear? Se você pensar da resposta, você pode usar a teoria de resposta linear, e se você pensar ou considerar a resposta linear como um oscilador harmônico forçado e amortecido, a resposta linear tem essa amplitude, essa curva lorentziana, onde a fase dos elétrons, com respeito ao campo eletromagnético incidente, muda por π radiano, 180 graus. Então, se você excitar com essa frequência, os osciladores vão oscilar com essa fase. Se você sintonizar a frequência, os osciladores vão, então, oscilar com a outra fase. Isso causa que o processo não linear, como consequência do processo não linear, que tem muitas interações no campo eletromagnético, em cada interação, uma fase é adquirida pelos osciladores. Então, o sinal de mistura de 4 ondas é uma combinação de fases também dos campos envolvidos. Então, a gente calculou a resposta linear e a resposta não linear, a fase, dependendo da razão de aspecto. Se você iluminar com esse feixe no infravermelho, a fase muda por quase meio π radiano. Para o outro feixe, a fase muda
por quase π radiano. Se você iluminar com feixe em 633 nanômetros, que é o mesmo feixe que você gera, o comprimento de onda do feixe que você gera, também você pode controlar por π radiano, mas a resposta não linear que você calcula é maior, e pode ir até ou mais do que 2π radiano, nesse caso, quase 2π radiano, dependendo da razão de aspecto. Então, essa curva vermelha é a fase da resposta não linear. Essa curva aqui é um fit usando a combinação das fases. Então, aqui a gente representa o campo eletromagnético, as ondas eletromagnéticas emergentes por cada estrutura, quando você ilumina com essas duas frequências. Então, se você tiver bons olhos, você pode notar que a frente de onda é distorcida e o sinal é gerado em uma outra direção. O sinal já não é mais contrapropagante. Então, aqui a gente tem uma demonstração desse tipo de estrutura. Então, se você fabricar uma estrutura essa é uma estrutura homogênea, onde todas as cavidades têm a mesma razão de aspecto, o sinal não linear gerado é copropagante ou colinear, isso é uma conservação de momento básica. Essa é a imagem que você vê do sinal na câmera CCD. E se você gradualmente controlar a razão de aspecto, de um quadrado para retângulo, o sinal já não é mais não linear, você percebe que o sinal é deslocado na CCD. E isso é contraintuitivo para quem trabalha com ótica não linear, então por isso a gente chamou de casamento anômalo de fase, porque você sempre espera que o sinal vai ser copropagante. E o momento adquirido pelo sinal gerado é dado pela superfície. Então, a gente pode fabricar, com esse tipo de controle, a gente pode fabricar estruturas que geram e controlam feixes ópticos ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente tem esse tipo de grade blazed, ou grade de difração blazed, onde você pode gerar dois sinais, e você pode controlar a direção de um sinal, controlando a periodicidade dessas estruturas. Você também pode fabricar, por exemplo, uma lente não linear. Então, a lente gera o sinal e foca em um certo ponto. Então, esse tipo de lente é diferente das lentes convencionais que a gente tem no nosso smartphone, que a nossa lente gera o sinal in loco. Então, baseado nesse tipo de controle, a gente decidiu controlar outros parâmetros, como, por exemplo, polarização. Nesse caso, a gente vai mudar o tipo de estrutura e o tipo de resposta não linear. A nossa estrutura tem uma forma de V, então é uma nanopartícula de ouro. Típicas dimensões são da ordem de 200 nanômetros. Aqui, a altura é da ordem de 30 nanômetros. E essa estrutura você ilumina com um feixe no infravermelho, 1266, e você gera um sinal em 422 nanômetros no terceiro harmônico. Então, isso é uma estrutura, um tipo de fonte coerente de luz não linear em nanoescala. O que você pode controlar aqui é esse ângulo, é o ângulo entre os braços e o comprimento dos braços. Então, quando você controla esses dois parâmetros, você controla também a ressonância. Você pode controlar e sintonizar acerca ou ao redor do feixe. Então, com esses dois conjuntos de parâmetros, você pode construir um mapa de intensidade e de fase, onde você pode escolher um caminho onde a intensidade muda por um fator pequeno, mas a fase muda por 2π radianos. E a gente quer controlar por 2π radianos porque a gente pode fabricar componentes ópticos com isso. É uma lente, nada mais do que controla a fase do feixe incidente
ou até 2π radiano, 360 graus. E esse tipo de estruturas, a gente chama de meta-átomos, são altamente birrefringentes. Então, a resposta depende da polarização incidente. Então, para esse tipo de polarização, para polarização vertical, os elétrons oscilam ao longo dos braços. A gente chama isso de modo simétrico. E se você girar a polarização, rotacionar por 90 graus, as cargas oscilam de um braço para o outro. Então, esses dois modos têm ressonâncias diferentes. O modo simétrico é em ressonância com laser, o modo antissimétrico é fora de ressonância. Então, se você calcula a resposta não linear, isso é um dipolo não linear, a resposta é mais intensa para essa polarização vertical e a resposta é zero ou nula para a polarização horizontal. E a gente pode fabricar estruturas cuja resposta depende da polarização. Então, para esse tipo de estrutura, a gente usou um método de fabricação usando estrutura electron beam lithography, que é como se fosse uma impressora em 3D em nanoescala. Então, a gente começa com substrato, nesse caso, vidro, sílica, a gente deposita um resist, o e-beam, a gente fabrica, escreve o tipo da forma que a gente quer. A gente usa um etching, um processo de etching, para cavar buracos na estrutura. E a gente pode crescer, evapora uma camada de ouro no topo, e com o processo de lift-off, a gente remove o resist e termina com essa estrutura incrustada, ou com essas partículas incrustadas na superfície, e a superfície é completamente plana. E com isso a gente pode usar essas cruzes como para alinhamento e construir a próxima camada. A gente evapora sílica, a gente repete esse processo e a gente pode construir colocar mais de uma camada no topo de outra. E a gente pode rodar a polarização, como a gente vê. E aqui a gente muda a orientação das nanoestruturas. Então, o primeiro exemplo é esse tipo de estrutura glazed grating, ou grade de difração, glazed, onde você pode ver embaixo, você pode ver algumas estruturas, a sombra dessas estruturas, apontando numa direção, e no topo as estruturas apontam em outra direção. E esse material, esse tipo de dispositivo, se você ilumina com polarização horizontal, ele vai gerar um sinal de terceiro harmônico e direcionar para baixo, e se você rotacionar a polarização, o sinal é gerado num outro plano, controlado num outro plano. A gente pode também fabricar lentes, e assim controlar a distância focal dessas lentes não lineares, e a gente pode controlar, ou pode pôr uma partícula no topo da outra, como você pode ver aqui, uma partícula está no topo de outra, e a gente pode ter um controle da ordem de 10 nanômetros de resolução, à época. Esse tipo de estrutura, esse tipo de lente, a distância focal vai depender da polarização. Para a polarização vertical, a gente focaliza a luz gerada 500 micrômetros de distância da superfície. Se você ilumina com polarização horizontal, a luz é controlada, ou é focalizada 1 milímetro após a superfície. Então, baseado nisso, a gente pensou em outro tipo de aplicação, que, na minha opinião, é a aplicação mais interessante, de holografia não linear. A holografia, como alguns sabem, a holografia, geralmente, a holografia usada é a holografia linear. Então, como é que ela funciona? O holograma, esse tipo de objeto, ele
grava a fase do objeto inicial. Então, você ilumina um objeto inicial com feixe de laser, esse objeto espalha luz para o holograma, e no holograma você interfere a luz espalhada com o feixe de laser, o mesmo feixe de laser. E o outro passo, o passo de leitura, você ilumina com feixe oposto ao inicial, e então o objeto vai reconstruir o objeto inicial como se ele estivesse lá. Um objeto virtual é como se o objeto estivesse lá. O único problema desse tipo de limitação, desse tipo de dispositivo, é que a cor do objeto é a mesma cor do laser que ilumina. Mas com esse tipo de estrutura, a gente pode fabricar um holograma, no qual você ilumina com feixe no infravermelho, esse feixe você não vê, e o holograma gera um objeto no azul, flutuando no espaço, um objeto tridimensional. Então, como é que a gente gerou esse holograma? A gente usou esse holograma foi gerado por computador. A gente tem uma imagem-alvo, esses caracteres chineses, onde a gente quebra esses caracteres em pixels. Cada pixel é uma fonte pontual coerente, de acordo com o princípio de Huygens, e a gente calcula a interferência de cada fonte pontual no holograma. Então, a gente pode construir um mapa da fase, e a gente também pode reconstruir esse objeto. Isso ainda é uma reconstrução numérica, como esse objeto apareceria, através da reconstrução numérica. Mas a gente foi para a nossa sala limpa, nossa clean room, e fabricou esse tipo de dispositivo. Então, como eu estava em Israel na época, esse dispositivo tem 2 camadas, para polarização horizontal, para polarização vertical, o dispositivo gera a letra Aleph, para polarização horizontal, o dispositivo gera a letra Shin. E a gente pode gerar objetos com características tridimensionais, como, por exemplo, esse tipo de dispositivo que gera as letras M e T, dependendo da polarização que você ilumina. E se você iluminar com polarização circular, as 3 letras estão presentes no espaço. Você também pode construir imagens dinâmicas. Nesse caso, o dispositivo tem 3 camadas, e cada camada projeta uma das paletas do ventilador, dependendo da polarização. Então, quando você roda continuamente essa polarização, você pode gerar uma imagem. Ok. A gente também pode, nesse caso, um brinquedinho caro que a gente tinha, resolvi fabricar esse tipo de estrutura do meu artista favorito, Pablo Picasso. Então, aqui a gente tem The Dove of Peace, a pomba da paz. Isso é como aparece na superfície. E aqui tem imagens semicrômetros, além da superfície. E isso aqui é uma coruja, na superfície, semicrômetros, além da superfície. Então, até agora, a gente trabalhou somente com óptica não linear, e baseado nessas técnicas de fabricação, um dos nossos colegas, um dos nossos colaboradores, nos aproximou, a Universidade de Tel Aviv nos aproximou, e ele teve essa ideia de fabricar um componente óptico linear, nesse caso uma lente convencional, cuja resposta fosse acromática. Então, a gente pode corrigir a aberração cromática das lentes usando fabricação de multicamadas. Nesse caso, a gente fabrica cada camada baseada em um metal diferente, ouro, prata e alumínio,
E cada metal, a gente pode selecionar um comprimento de onda, uma cor característica, vermelho, verde e azul, e a gente pode controlar cada cor independentemente e focalizar com uma lente cada cor independentemente e assim corrigir a aberração cromática. Então, isso se você olhar no microscópio óptico escuro, cada camada aparece uma cor diferente. Isso aqui é o microscópio, aqui a gente tem a imagem do microscópio de transmissão. E se você ilumina com uma luz branca, na posição focal, você observa os três comprimentos de onda ressonantes. Então, uma lente convencional, uma lente de Fresnel convencional, se você ilumina aqui da esquerda para a direita, cada cor diferente, azul, verde e vermelho, se você ilumina, a lente focaliza em um plano diferente. Isso causa aberração cromática, como você pode ver aqui. Mas a nossa lente, a nossa meta-lente, a gente pode controlar independentemente cada cor e a gente pode focalizar no mesmo ponto. E essa aqui é a imagem gerada pela lente. A gente pode fabricar também outro tipo de estruturas que controlam. Feixe pode gerar feixes mais elaborados. Nesse caso, feixes de vórtice, com uma certa carga topológica, que pode ser usado, por exemplo, para microscopia de superresolução, microscopia STED de superresolução, onde você pode controlar cada cor independentemente. Aqui, por exemplo, a gente gera um feixe em donut, em forma de rosquinha, esse feixe vermelho, que tem um buraco no meio, e a gente pode focalizar com a luz com outra cor, a gente pode focalizar com luz verde, no centro dessa rosquinha, tentar focalizar no centro dessa rosquinha, desse donut. Isso pode ser usado para microscopia de superresolução. E aqui a gente tem um exemplo onde a gente gera um feixe com carga topológica 4, a gente vê 4 lóbulos no vermelho. E estes feixes propagam no espaço com um twist. Eles propagam e eles vão fazendo voltas no espaço, como você pode ver, você está viajando com o feixe e o feixe está rotacionando no espaço. Ok, então, com isso, a gente pode encerrar a nossa apresentação. A gente mostrou que o controle da nanoescala da forma dos metais amplifica não-linearidades ópticas. Com o controle da nanoescala, a gente também pode controlar a fase da óptica não linear, que pode gerar e manipular feixes ópticos. A gente também demonstrou um novo tipo de holografia, onde o sinal é gerado a uma nova frequência, o objeto é gerado a uma nova frequência. A gente demonstrou esse tipo de nanofabricação, a gente aplicou para novos dispositivos ópticos. Então, com isso, eu agradeço a todos vocês, e são os membros do meu grupo. Se algum de vocês estão se perguntando o que é que essa imagem gera, esse é o tipo de objeto que a imagem gera. Muito obrigado. Ok. Como combinamos na semana passada, todos podem abrir o microfone, bater palmas para o palestrante. Tem algumas perguntas aqui. Algumas perguntas. As pessoas se inscreveram através do chat e eu vou transmitir. Vou dizer o nome da pessoa, ele vai abrir o microfone e vai fazer a pergunta diretamente para o Euclides. O primeiro, então, é o Guilhermo Francisco Palácios Roque. Por favor, você formula a pergunta.
Por favor, Guilherme. Acho que houve algum problema com o Guilherme. Tem um problema de microfone, ele pode escrever no chat, que eu respondo. Pode escrever também no chat, mas... Enquanto isso, outra pessoa pode... eu posso ele passar para o seguinte. A pergunta aí está no chat. Está escrito, está escrito. Okay, a pergunta é: qual é o algoritmo de reconstrução da imagem de fase ou intensidade usado? Angular Spectrum, Convolution ou Double Propagation? Ok, então, o método... eu imagino que ele se refere a um método de holografia que a gente calculou. Então, a gente não usou nenhum método desses de transformada de Fourier, nenhum desses métodos mais sofisticados. A gente usou simplesmente o método de fonte pontual, que é o método mais simples, que a gente quebrou o objeto em vários... Talvez eu devo compartilhar aqui o slide. Então, foi um método mais simples possível, porque eu não trabalho nesse campo de holografia. Então, a gente... Present now. Yes, your entire screen. Yes, share. Great. Então, a gente tem essa imagem-alvo, que a gente quebra em vários pixels, e cada pixel é uma fonte pontual. E a gente calculou a interferência. Então, a soma do sinal emitido, do campo elétrico emitido. Então, essa é a função de Green, a gente calculou a soma, e daí a gente extrai a fase. Então, foi um método mais simples possível. Tem algumas limitações desse método, para quem trabalha em holografia, que, nesse caso, o objeto vai aparecer como se você olhar a superfície do material, essa superfície lembra um pouco o objeto. Dependendo do método que você usa, você pode esconder esse objeto completamente, e o holograma, você pode quebrar o holograma em vários pedaços, e cada pedacinho também gera a mesma imagem. Então, essa é uma das características do holograma. Não é um campo que eu trabalho por si só, nunca trabalhei em holografia, então por isso eu usei o método de superposição linear de fontes pontuais. Ok, tem uma pergunta do Eduardo Padron, professor do Departamento de Física. Quem faz as estruturas? Quem faz? Uma pessoa muito qualificada faz isso, trabalhou muitas horas, muito qualificado, com muito conhecimento, fez as estruturas para nós. Nesse caso, fui eu. Eu sabia e estava achando estranha a resposta. Não, eu não tinha nenhum conhecimento de nanofabricação quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de nanoestrutura. E lá no Weizmann, a gente tinha uma boa sala limpa, com 5 técnicos, e cada técnico, os técnicos têm um conhecimento bom, eles estão sempre mantendo as máquinas, e a gente pode discutir com eles de fabricação. Então, aprendi nanofabricação lá, e aqui em Nova York, a gente tem acesso a sala limpa, uma nova sala limpa, na verdade a melhor na área, que é no Advanced Science Research Center, que é um novo centro de pesquisa multidisciplinar da CUNY, em Manhattan, e lá a gente tem até equipamentos melhores do que a gente tinha em Weizmann. E agora a gente está trabalhando com estruturas de grafeno, que eu não falei aqui, porque talvez não seja a melhor hora de falar, que ainda não estão publicadas. E
E esse centro de pesquisa, um centro de pesquisa interdisciplinar, tem várias áreas, tem 5 áreas, na verdade. Fotônica, nanoscience, environmental science, structural biology e neuroscience. E a gente tem acesso a todas as estruturas de lá. Alguém quer formular outra pergunta? Eu tenho aqui umas perguntas, Euclides. A primeira coisa é sobre o fato que você usou essas estruturas metálicas, lente metálica, estruturas em metal, apesar de você poder explorar a ressonância plasmônica, tem um problema de perdas, né? Perdas Joules. E então eu tenho visto na literatura que começa, apesar de estar trabalhando com partículas metálicas, eu tenho visto que existe uma tendência de fazer tudo isso aí com materiais dielétricos atualmente. Você pode comentar um pouquinho para dar informação do que você tem sobre isso? Sim, posso sim. Então, a gente escolheu estruturas metálicas porque são mais fáceis de fabricar. E a gente tem um controle melhor da resposta. Então, eu estava interessado mais na parte fundamental do que na parte de aplicação por si mesmo, para engrandecer e aumentar a eficiência dos dispositivos. Mas o campo está indo nessa direção de fabricar estruturas dielétricas, nanoestruturas dielétricas, usando diferentes materiais. Silício é um material muito popular, gallium arsenide é outro material muito popular, e da mesma forma você pode controlar as ressonâncias de cada partícula individual, e as ressonâncias são ressonâncias dentro da estrutura. Tem como resposta dielétrica, uma partícula pequena dielétrica, e você calcula a resposta dentro da estrutura. E essas estruturas têm menos perdas, mas o que é mais importante, na minha opinião, é que as estruturas são mais resistentes, porque metais aquecem. Então, se você ilumina, o metal vai absorver, e o metal vai aquecer. Então, a gente trabalhou com isso no doutorado, aquecendo nanopartículas com pulsos. Então, essas estruturas são destruídas. Se você iluminar com pulso muito intenso, nesse caso a gente ilumina com pulsos intensos em óptica não linear, as estruturas podem ser destruídas. Então, nesse caso, a gente pode aumentar a eficiência do sinal não linear, que a gente pode aumentar a intensidade do feixe incidente, usando partículas dielétricas. Sim. E você falou aí... Tem outras limitações também, mas usando partículas dielétricas, o fato de que é difícil controlar a resposta. Uma vez que você fabrica a estrutura, aquela vai ser a resposta da estrutura. Você não pode mudar. Ou você tem que usar um esquema mais elaborado para mudar a resposta da estrutura. No meu caso, eu estou agora interessado em grafeno, porque aí eu posso controlar o potencial químico, o nível de Fermi de cada estrutura, e a gente pode calcular a resposta individualmente. Cenas para os próximos capítulos. Sim. Alguma pergunta? Cid, o Padrão se inscreveu, depois a Tassiana, depois o Antônio Azevedo. Eu esqueci de baixar aqui, deixa eu ver. Tá. Acho que Padrão pode perguntar se ele quiser. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. O Padrão... Qual a máquina que vocês usam? A máquina para litografia... Provavelmente é isso. Isso mesmo. Litografia, ok. Então, a gente usa... mas você se refere ao tipo de equipamento ou à companhia? É o tipo de equipamento. Ok. Então, a gente usa 2. Quando a gente fabrica essas nanocavidades no feixe metálico, a gente usa Focused Ion Beam, feixe iônico focalizado, que nada mais é do que um feixe de... Desculpa, mas vocês usam
o fabricante desse equipamento que tu usas, qual é? Então... Philips... então, o FIB é da FI. Então, a gente usou... Esse equipamento nada mais é do que feixes de íons de galho, então, são feixes pesados, com alta energia. Então, quando você focaliza na estrutura metálica, esses feixes arrancam átomos de ouro. E assim, a pergunta é porque a gente recentemente instalou um departamento. Sorry? Desculpa. A pergunta é porque a gente instalou agora no departamento um FIB da ZEISS, e é por isso que eu estava perguntando. Que a gente instalou litografia feixe elétron e FIB recentemente. Ok. Por isso que eu estava perguntando qual é o modelo. A gente instalou um da ZEISS. Ok. Também é um bom equipamento. E para esse outro tipo de estrutura de multicamadas, ou esses V-shape, ou em forma de V, a gente usou electron beam lithography, a gente usou Ray, se não me engano, e a gente usou Ray. Obrigado. Ok, tem uma pergunta da Tassiana Holanda. Ela diz, eu gostaria de perguntar. Então, por favor, pergunte, Tassiana. Olá, professor. Boa tarde. Eu queria saber sobre essa aplicação como holograma. O holograma ele é projetado em que tipo de amparo? Ok, esse holograma, na verdade, devido à limitação de fabricação, o holograma é pequeno, então a estrutura tem ao todo 300 micrômetros, e, na verdade, essa imagem é virtual, então ela está flutuando no ar. Então a gente observou com o microscópio. A gente pode focalizar naquela estrutura e a gente pode observar esse tipo de estrutura. A aplicação atual, e agora a gente não pode projetar na parede esse tipo de estrutura, mas nada impede, porque, na verdade, esse tipo de... se você usa esse tipo de laser pointer, ele tem um cristal não linear em frente. Então, esse cristal não linear gera o segundo harmônico e você pode fabricar um cristal que também, para esse tipo de eficiência, que pode gerar um objeto que você possa ver. Uhum. Certo, obrigada, professor. Se me permite, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Ok, vai em frente. Quando o senhor falou sobre essas estruturas como lentes, assim, eu não sei se é viajar demais, mas poderia ser utilizado como óculos, sei lá, em algum futuro? Esse tipo de lente, se você olhar no seu smartphone tem 9 lentes. Então, cada lente tem uma certa função, e a ideia é corrigir esse tipo de aberração cromática. No meu caso, para usar em lente, eu diria que eu estaria feliz com um tipo de óculos, ou com lentes de contato que já se vendem atualmente. Eu diria que esse tipo de aplicação não seria ideal para esse tipo de aplicação, seria ideal para aplicação em fotônica integrada, quando você quer construir componentes ópticos menores, e aí, nesse caso, como é o caso do smartphone, para fotônica integrada é uma boa ideia. Mas para lente de óculos, eu diria que, como você é um objeto como a gente, é relativamente grande,
a gente não precisa ir para esse tipo de aplicação. Eu diria que é overkill. Obrigada, professor. De nada. Ok, obrigado. A próxima pergunta é do Antônio Azevedo. Ok. Boa tarde, Euclides. Boa tarde, Antônio. Talvez você tenha falado, parabéns pela apresentação, foi muito boa, didática. Talvez você tenha falado e eu perdi. As estruturas que você mostrou, por exemplo, aquelas em forma de V, por exemplo, certo? Tinha umas em forma de V pequena, e aí a dúvida que eu coloco é o seguinte: elas têm uma quiralidade definida ou a quiralidade é uma propriedade da sua estrutura? Você tem um arranjo de veios deitados. É verdade isso? Então, esse tipo de estrutura... Ela cria uma anisotropia bem definida no espaço. Eu não sei se elas são quirais. Não, eu acho que não. Si só. A gente chegou a trabalhar com certas estruturas quirais para investigar a quiralidade e quiralidade não linear. Mas eu não tenho certeza se essa estrutura é quiral. Mas são bem anisotrópicas. Elas são birefringentes. Então, a resposta depende da polarização. Se elas estão apontando assim, se elas estão apontando da outra forma, a resposta vai depender da polarização. Vamos chamar de birefringência. Então, provavelmente, o fato de ser quiral ou não quiral, isso deve influir bastante na resposta. Então, o fato dela ser birefringente permitiu que eu fabricasse esses dispositivos que dependem da polarização. Porque esses metamateriais que se tem por aí, todos eles dependem muito dessa quiralidade do arranjo. Eu posso fazer mais uma pergunta, Cid? Sim, claro. A outra pergunta é a seguinte: o tamanho das suas estruturas era da ordem de 1 micrômetro. Isso depende de onde você olha. Pois é, mas eu esperava que ela fosse da ordem do comprimento de onda da luz. Você estava usando que era luz visível? O comprimento de onda da luz é em torno de 400 a... Tudo que eu trabalhei, de 400 nanômetros a 1,2 micrômetros. E as estruturas em si depende da dimensão que você está olhando. Então, algumas dimensões são da ordem de 200 nanômetros, um pouco menor do que o comprimento de onda da luz, e a outra dimensão, a espessura, é da ordem de 30 nanômetros. Nesse caso é bem menor, 10 vezes menor do que o comprimento de onda da luz. Tá bom. Obrigado. Nada. Bom, a próxima pergunta é do Anderson. Sim, Anderson. Ok. Euclides, a minha pergunta tem a ver com o futuro. Você falou que está trabalhando aí com coisas de grafeno agora. O que você está fazendo com grafeno? Você pode fazer, por exemplo, com outros materiais 2D, tipo TMDs, onde você pode ter metálico, semimetálico, semicondutor. Anderson, eu estava pensando numa pergunta igual a essa. Essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa. E essa pergunta tem objetivo futuro, viu? Visitas. Essa é uma pergunta muito boa e tem a ver também com a pergunta do Antônio Azevedo, que agora o limite máximo de estrutura que você pode fabricar é com um átomo apenas. Então, esse tipo ou com a espessura de um átomo. Esse inclui essa classe de materiais bidimensionais. Grafeno, TMDCs
e hexagonal bond nitride, várias estruturas que você pode, através de várias técnicas, CVD, ou esfoliação mecânica, você pode obter uma única camada. Nesse caso, a espessura é 1000 vezes menor do que o comprimento de onda da luz. É a resposta pontual. Eu estou trabalhando agora com grafeno, mas a gente vai trabalhar também com outros materiais bidimensionais. Tem um estudante que eu estou orientando em Israel, que também está trabalhando integrando estruturas bidimensionais com estruturas metálicas. Então, a gente vai trabalhar nesse tipo de campo. E a gente tem acesso a um tipo de litografia que nos permite remover um único átomo de uma estrutura bidimensional. Então, é um buraco, uma cavidade com um átomo apenas. Então, a gente pode escolher um defeito e pode remover esse tipo de defeito. Eu não estou trabalhando com isso diretamente, mas tem um outro professor trabalhando com isso, PSRC. Ok, muito bem. Legal, depois a gente conversa mais aí. Estamos à disposição. Bom, mais alguma pergunta? No último colóquio, eu pensei que tinha acabado as perguntas. Aí, fechei a sessão, desliguei meu computador e depois liguei o computador e vi que as pessoas continuavam conversando. E eu agora fiquei com medo de terminar a reunião. Tem mais alguma pergunta? Talvez a Nádia tenha alguma pergunta. Não, eu ia sugerir, eu vou encerrar a gravação e a gente pode fazer um pouco do social, da porta da sala, pode ser? Se não tiver mais nenhuma pergunta. Tá bem, então podemos encerrar a sessão. Agradeço a todos pela presença e na próxima semana estaremos de volta aqui. Próxima semana também o palestrante não vai estar no Brasil, mas vejam, funcionou muito bem agora com Euclides, funcionou muito bem com a França e eu espero que funcione também daqui para frente. Nós já estamos aprendendo a fazer isso. Então, muito obrigado a todos aí. Isso. Obrigada, parabéns.